Caio Fábio exclusivo. Caio, a palavra é a ação prática de Deus? É. Podemos dizer isso? É, porque eu só conheço Deus como palavra, né? Porque foi a palavra que criou, eu sou criatura, eu conheço Deus como palavra. E é só porque ela usa dessa palavra que cria, é que eu fui dotado da capacidade de conhecer. De modo que o meu conhecimento é palavra. Só existe algum conhecimento porque a palavra é razão. A palavra é sentido. Por isso a gente está dialogando e conversando. Nós estamos palavrando. Palavrando. Tudo que a gente vê em volta é palavra. A gente senta na palavra. Eu estou sentado aqui num material manufaturado de palavra metafísica. A palavra metafísica virou muitas energias materiais até que se transformou numa árvore que depois foi cortada e virou esse banco na mão de um artesão. E hoje eu estou sentado nessa palavra mutante, que cresceu até aqui falando uma palavra, que eu só posso falar porque eu tenho uma palavra pensamento. Pensamento é palavra. E essa palavra será tão mais entendida e confirmada quanto mais eu, em crendo nela, a viva. E demonstre que ela é factual, prática. De modo que Jesus não relacionou a palavra de Deus a não ser a prática. Ele mesmo disse que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esse era um dos textos de Jesus que meu pai mais citava. Porque meu pai era um indivíduo para quem só existia palavra se ela fosse praticada. Senão ela podia existir como uma verdade que não tinha nenhuma influência ou significado na sua vida. Não é porque ela era verdade que automaticamente ela se tornava realidade como experiência na vida de alguém. Só porque se alguém confessava isso ou dizia saber ou admitir que isto era verdade. Ele, no entanto, dizia, Jesus afirmou que felizes, bem-aventurados, lúcidos, reais, saudáveis são os que, em ouvindo e admitindo que a palavra é de Deus, a praticam. Do contrário, eles existem contra ela. A palavra de Deus quer ser encarnada. A maior resposta a essa pergunta é que a palavra carrega em si a eterna obsessão pela realização. A palavra carrega em si a eterna obsessão pela realização. A palavra cria, e a palavra que não cria não é palavra. Que não realiza não é palavra. Ela precisa realizar. E se ela for palavra verdadeira, o que ela realiza permanece para sempre. Se ela carregar o DNA da eternidade, ela permanece para sempre. Agora, a maior demonstração disso tudo é a afirmação de que Deus estava em Cristo, ou seja, que Deus estava em prática.
em plena prática no espaço-tempo, na história. E, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo praticou. Praticou em semelhança de homem, em semelhança de servo. Ele foi reconhecido. A palavra quer ser reconhecida. O Espírito e verdade desejam se manifestar como expressão da palavra a fim de serem conhecidos. Do contrário, não se conhece de fato o resultado da palavra, a não ser se ela for praticável. Uma palavra que não seja praticável em si é a negação da verdade. Por isso essa coisa de dizer que o Evangelho é verdade, mas não é praticável, é a negação da verdade. Se o Evangelho é verdade, ele pode ser praticável. Essa coisa da gente ficar a vida inteira dizendo o Evangelho é verdade, mas eu sou mentiroso, por isso o Evangelho nunca se torna verdade na minha vida, trabalha e testemunha contra o Evangelho. Porque como eu saberei que o Evangelho é verdade se ele não for praticável? Se a prática dele não produzir fruto de vida em mim? Se não produzir fruto de vida em mim, ou eu nunca o conheci, ou tendo conhecido, nunca tive a coragem de praticá-lo. Das duas, uma. Mas se ele é verdade, como toda verdade, ele tem que dar o fruto da verdade. A verdade que não dá o fruto da verdade é apenas um diletantismo filosófico, é uma elucubração no laboratório das fantasias, somente isso. Por isso eu repito de novo o que eu disse concluindo. Jesus afirmou que nenhuma palavra, nenhum discurso teria nenhum poder no mundo, que a única realidade que faria o mundo respeitar o sentido da palavra era se os discípulos da palavra praticassem a palavra amando-se uns aos outros. Aí o mundo creria. E toda outra argumentação cairia apenas no plano da argumentação. No máximo faria um inchaço religioso durante um momento, um tempo. Todos eles se transformam em outras coisas, viram sistemas que com o tempo ou fortalecem-se para depois emagrecerem na história, ou perdem rapidamente a relevância e são engolidos pelo atropelamento dos fatos que não param. Mas se for para permanecer, o pessoal não entendeu. Jamais. Não entenderam mesmo. Praticamente muito pouca gente compreendeu que a grande revolução do Evangelho está na simplicidade dessa prática. Que é possível. Que é possível e que não custa nada, não é cara, ela não precisa de implementação financeira para se manifestar. É uma questão da pessoa se tornar palavra, se tornar carta viva, se tornar evangelho. E não demanda esforço, né, cara? Não. É só acreditar e ser convicto. É obediência simples, com obediência. amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, justiça, mansidão, domínio próprio. Essa é a revolução, é ser essa bomba. É ser esse homem bomba de graça. É optar. Ser isso, né? Optar. E aí, onde quer que você esteja, exalar, manifestar esse gosto, esse sabor. Até com palavras. Até com palavras. As palavras são as últimas coisas. Quando você é assim, começa a surgir uma sede nas pessoas. Uma vontade de saber que gosto é esse.
coisa é essa? Que gosto é esse? Por que quando cai esse salzinho aqui, todo insosso some? Que gosto é esse? E graças a Deus, Deus tem essas pessoas palavra espalhadas pela terra, mesmo nas geografias onde não há igreja. Mesmo nas geografias onde não há igreja, Deus tem pessoas palavra semeadas, jogadas. Deus tem gente sal, gente hífen sal espalhada pela terra, mesmo nas geografias onde não se sabe sobre Jesus, mas tem gente que acorda de manhã para dar gosto à vida, sabia? Nas vilas do Paquistão, aqui entre os Quechuas, no Peru, entre aborígenes, tem gente que acorda de manhã na Austrália, sem saber nada de evangelho, mas diz: não, eu estou aqui para não deixar eles se odiarem. Quem é esse? É o Filho de Deus, está ali fazendo pontes, chamando um dizendo: não faça assim, chamando o outro dizendo: não é assim que nós vamos encontrar o caminho, é reconciliando, é convidando outros a terem um coração humilde para aprender, para serem ensinados. Quem é esse? É humilde de espírito, do qual é o reino dos céus, lá naquele lugar. Quem é esse que se condói? Quem é esse que, mesmo não sabendo de coisa alguma hoje, numa vila muçulmana, está conduído pelas perdas de todos, está saindo de casa em casa, estendendo a mão e dizendo: que Deus te console, não fica com ódio no coração, vamos viver. Quem é esse? É um salzinho da terra. Se não fossem essas pessoas, onde vocês acham que o mundo já estaria? Se dependesse só da sua igreja. Se dependesse da sua denominação, onde é que você acha que o mundo estaria? Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Médicos Sem Fronteira. Não tem nenhuma confissão de fé, mas tem um mission statement. Vamos colocar os nossos dons médicos a serviço da população desvalida da terra e vamos doar parte das nossas férias uma vez por ano fazendo isso. O que me interessa se eles não frequentam religião nenhuma, não querem saber de nada, mas se têm a coragem de praticar isto em favor do próximo, mesmo que seja uma vez no ano. Sem falar que quem quer que faça isso ao próximo, mesmo que seja uma vez no ano, nunca mais se torna o mesmo. É evangelizado pela experiência humana enquanto faz o bem que consegue fazer. É uma troca que salva. É palavra viva, livre. Agora, quando pode surgir um indivíduo com esse dom, com esse conhecimento, e se dispõe a cuidar desses cordeirinhos espalhados pela terra e vai, em nome de Jesus, quão formosos serão sobre os montes os pés desse que anunciará tamanha boa nova com tanta graça e conhecimento, se o fizer com o coração quebrantado e sem a arrogância de quem vem de cima para salvar os outros. Eu me torno santo não por rituais, nem por exterioridades, mas
mas pelo corte que vai surgindo de percepção na minha consciência, pelo aprofundamento do meu olhar, interpretando a vida cada vez mais segundo Jesus, segundo o Evangelho, conforme a mente de Cristo.